Aleluia. Shalom, querido. Eu quero trazer algo forte para o nosso entendimento. Eu quero ler um texto em Juízes 17, no versículo 6. E a partir daqui eu quero trazer algo que fala muito forte. Versículo 6 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Presta atenção num agravante aqui. Não havia rei em Israel. Essa narrativa está após os 20 anos que Sansão foi juiz sobre Israel. Sansão foi um juiz nada convencional, sabemos disso, mas foi um juiz. Após os 20 anos de governo de Sansão sobre os filisteus, ficou sem rei Israel. E cada um fazia o que queria, fazia o que achava melhor. E a história bíblica nos mostra algo muito decadente. E é sobre isso que eu quero trazer para nós. E é interessante que fala de um homem e começa imediatamente a história bíblica sobre um homem chamado Mica, que morava na montanha de Efraim. E ele diz, e a história diz, que ele chegou para sua mãe e deu a ela 1000 moedas de prata, que foram tiradas por causa de maldições, lançadas de maldição, enfim. Ela pegou essas moedas de prata e construiu um ídolo. Fez um ídolo de fundição com o dinheiro que ela tinha arrecadado. Aqui eu tenho o primeiro entendimento. O dinheiro, nós questionamos muitas das vezes o dinheiro. E o dinheiro para oferta, o dinheiro para dízimo. E muitas pessoas religiosamente falam assim: para que serve isso? E nós não entendemos que o dinheiro ela é uma porta de entrada, de acesso para bênçãos. E essa mulher aqui pega o dinheiro e faz dela uma porta de entrada para maldição sobre Israel, porque ela pega o dinheiro que o filho dela arrecadou e dá a ela esse dinheiro para ela fazer ídolos contra o próprio Israel. E como se não bastava esse dinheiro serviu para fazer ídolos, para afrontar a Deus, ainda serviu para comprar um sacerdote. A Bíblia diz que passando um levita naquela região, ele viu que o levita, porque ele já estava construindo o santuário para o ídolo, estava construindo a sua própria adoração. Dinheiro nos leva a construir os nossos deuses. O dinheiro empregado na posição certa, ele nos leva aos pés de Deus, e à dependência de Deus, e à liberalidade de nosso Deus. Mas quando nós entendemos o poder do dinheiro, tem um monte de gente fazendo do dinheiro deuses de maldição. Porque a Bíblia fala em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nesse mal, muitos têm caído, transpassado em muitas dores, desviado da fé. Então o texto é muito sério. E aqui eles usam exatamente para construir um santuário, não ao Deus vivo, não ao Deus de Israel, mas como eles estavam entregues aos seus próprios olhos, como o texto que eu li, porque não tinha governo, onde não tem governo não tem ordem, onde não tem governo não tem direção, e ali, sem governo, sem direção, cada um procura a sua própria liderança. E a pior parte na vida de um homem, a pior fase na vida de um homem, é quando Deus o entrega a própria sorte. Tem gente que fala assim: eu sou livre, eu faço o que eu quero. Na verdade, você está enganado, porque essa falsa liberdade está te levando à condenação e a derrotas. O Senhor então não quer isso, Ele quer ser o seu governo. O Senhor quer estar no controle da sua vida. Para isso Ele escreveu princípios e mandamentos
E aquele povo que estava aos seus olhos não quiseram nada disso. E quando o levita, desapercebido, chegou naquela região de Efraim, até a casa de Mica, Mica convidou, passa a noite conosco. E ele passou a noite. Então o que aconteceu? Compraram o passe de um levita. E disseram para ele, nós vamos te dar tudo. O versículo 3. Enquanto eles estavam junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço. Aí já tem um povo. Mas aqui, no versículo 10, então lhe disse Mica, fica comigo e ser-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário e sustento. E o levita entrou. O levita vendeu. O sacerdote se vendeu. Vendeu por uma quantia de 10 moedas de prata por ano, vestuário e sustento. Porque tem de levitas vendendo o seu passe. O problema do profeta, quando ele se vende, do sacerdote, quando ele se vende, é que ele não prega mais a palavra de Deus, ele prega o que o povo que pagou quer ouvir. E tem muitos que se venderam. Tem muitas pessoas que venderam o seu passe. Jesus comprou com sangue, deu dom e ministério, e usamos esse ministério para arrecadar dinheiro. Aqui ele estava num santuário de idolatria, sendo sacerdote de um homem só. O dinheiro está fazendo isso com muitos sacerdotes, sendo sacerdote de um homem só. Mas o problema, se acarretasse só sobre esse levita o peso da sua venda, do seu valor que ele tinha colocado, e o valor dele era 10 moedas de prata, eram as vestes, era comida à vontade, esse era o valor dele. Mas tem muita gente que tem valores, e eu estou falando para pessoas que também têm valores. Coloca um valor no teu ministério, valor monetário. Não importa o que venha na tua mão, não pode ser o teu valor. O sacerdote pode ter o melhor carro, pode ter uma conta bancária gorda, mas isso não pode ser o valor do seu ministério. O sacerdote não pode se vender, porque se o sacerdote se vender, quem vai sofrer é a nação. A decadência aqui chegou tão grande que começou a afetar as tribos de Israel. E vieram outros, encontraram, ouviram a voz desse sacerdote dentro do santuário e falaram com ele assim, epa, o que está fazendo aqui? E ele respondeu, explicou a situação. Eu estou aqui para consultar Deus. Então, os que estavam ali, os viajantes, também falaram, consulta a Deus para nós, porque nós vamos ver uma terra. E o levita, que foi consagrado por Mica como sacerdote, para ser seu sacerdote, para supostamente liberar bênçãos de Deus. Tem gente que acha que pode pagar um sacerdote, pode pagar um pregador, para que ele libere a bênção para ele. Não funciona desse jeito. As bênçãos estão retidas no mundo espiritual, e elas só são tiradas do mundo espiritual com a liberação de Deus, quando nós cumprimos os princípios. Eu posso ter uma unção, mas se eu não tenho princípio, eu não sou aprovado por Deus, porque dons não aprova ninguém, mas sim o caráter. E quem nos aprova é o Espírito Santo, é o Senhor. A Bíblia fala em Mateus 21, Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. A Bíblia está dizendo assim, ó, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. No versículo 22, vai falar assim, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilha. E Jesus no 23 fala assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Onde estava a iniquidade do homem aqui no texto? Estava em não fazer a vontade de Deus. E Jesus fala em João diversas vezes, somente que faz a vontade, somente me agrada aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que cumpre a palavra, aquele que cumpre os princípios de Deus. Querido, o sacerdote, o profeta, está inserido no centro da vontade de Deus, não tem outra maneira. E ele estava traindo maldição, porque esse grupo
chega para ele e fala assim: olha só, você é sacerdote de um homem só, o que você acha de ser sacerdote de uma tribo inteira? O seu valor vai aumentar. O valor do teu ministério vai aumentar, o valor da tua oferta. Quando alguém te ligar, marcar uma agenda contigo, vai ter um valor maior, porque agora você não vai ganhar só 10 moedas de prata e algumas roupas, tu vai ter muito mais do que vai ser sacerdote de uma tribo, todo mundo fora da visão. E ele, como já era um mercenário, porque mercenário se vende por valor, é a lei da oferta e da procura. Esquece de quem honra é Deus, e Deus pode nos honrar muito mais do que qualquer quantia que os homens nos ofereçam, mas nós estamos entregues ao quê? Ao que o homem pode nos dar. E ele não pensou 2 vezes, largou mica e foi com o povo. Só que a história bíblica aqui em Juízes vai adiante. Após esse episódio dos filhos de Dan, que leva como sacerdote para sua tribo, começa a acontecer algumas coisas terríveis. E a gente começa a viver aqui em Juízes, onde seria a terra deleitosa, e de fato era, a promessa de Deus, começamos a viver Sodoma e Gomorra novamente. A Bíblia diz que um levita, no capítulo 19, que não havia rei em Israel, no versículo 1, e um levita que peregrinava aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. A concubina traiu ele, adulterou. Saiu da tua casa, e ele, o levita, após perder a concubina, foi até a casa do seu pai buscar ela. A história bíblica diz que o pai dessa moça segurou esse levita por dias. Toda vez que o levita queria ir embora, o pai falava: não, fica mais um pouquinho aqui, dorme essa noite, dorme essa noite. Na verdade, a Bíblia está falando que o pai não deixava ele ir embora, mas é porque o pai conhecia a situação e a região que estava. E a região que eles estavam era uma região que estava devassa. Devido à decadência, quando o homem esquece de Deus, Deus desampara. Tem muitos lugares desamparados. Quando Deus prometeu para Salomão, após a construção do templo, que Deus testificou a edificação do templo, lá em 2 Crônicas 7, ali nos versículos, e o mais conhecido 14, quando Deus fala com Salomão, testifica com fogo no altar, porque o único que pode colocar fogo no altar é o próprio Deus. Tem uma frase que usamos muito o ano passado: nós não fomos chamados para produzir fogo, mas para preparar o altar. Salomão entendia isso, ele preparou o altar e deixou que Deus derramasse fogo. E ele esperou o fogo. Quando Deus testificou de Salomão com fogo, falou: Salomão, esse lugar será o lugar que eu vou ouvir a oração. Quando a terra estiver passando por um momento difícil, eu vou lembrar do que você fez e vou habitar nesse lugar. E o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu orarei, eu ouvirei, perdoarei os pecados e sararei a terra. Aqui tem um princípio. O princípio é, primeiro, perdoar o pecado do homem e depois sarar a terra. Se Deus não perdoar o pecado, não tem como sarar a terra. Se o homem não voltar para Deus, não tem bênção sobre a terra. Nós estamos clamando numa terra seca, porque a devassidão não está diferente do que Juízes 19 e 20 fala. A história aqui dessa concubina é que ele pega essa moça e vai para a entrada da cidade de Jebus, que é a antiga Jerusalém. E na entrada da cidade ele fica na praça. E passa um ancião por ali e vê ele, e fala assim: você vai ficar na praça? E eu vou te dar abrigo. Porque o ancião sabia que se ele ficasse na praça, ele seria estuprado. Ele e a moça. Tamanha a devassidão. E o ancião leva ele para dentro da casa deles. E aí começa uma sucessão
de horrores. Nos versículos 20 do capítulo 19 até o 25, a Bíblia vai dizer que os homens chegam à casa desse ancião e começam a forçar a porta, dizendo assim: tem alguém de fora aí, nós queremos ele. Não diferente do que foi em Sodoma e Gomorra, a devassidão era a mesma. E o homem, porque o entendimento do Oriente é que um hóspede, quando entra na tua casa, tu protege ele, tu cuida dele. Então ele, com esse entendimento, ele não queria perder o hóspede, mas ele ofereceu as virgens da sua casa e a concubina que estava com aquele homem. A Bíblia diz que os homens abusaram daquela concubina a noite inteira. Foi horrores. Eles queriam estuprar até o convidado daquele homem, mas ele liberou a mulher e eles fizeram com a mulher. Tanto que ela não aguentou entrar mais dentro de casa, tamanho o momento estava passando. A Bíblia diz que aquele levita, do outro dia, sai cedo, pega aquela mulher semi-morta, coloca em cima do animal e leva. No versículo 29, ela morre. E ele pega um cutelo e despedaça aquela mulher em 12 partes. E manda uma parte para cada região de Israel, para mostrar como que Deus tinha abandonado o seu povo. E como que o povo tinha se virado as costas para Israel. 12 partes daquela mulher, versículo 29. Pelos termos de Israel, pelas 12 tribos de Israel. Olha a devassidão de um povo que tinha uma promessa, de um povo que estava na terra prometida, comendo o melhor que Deus tinha, agora tinha deixado Deus, não tinha governo mais, estava abandonado, abandonou Deus, perdeu a bênção. Tem um monte de gente que abandona os princípios de Deus, está debaixo de maldição, porque o meu Deus, ele só opera onde tem bênção, onde estão cumprindo os princípios dele. Tem um monte de gente que acha que eu não preciso largar o pecado. Tem religiosos que acham assim: eu sou pecador, eu não preciso abandonar, não preciso cumprir princípios nenhum, e Deus vai me abençoar. Isso é mentira. Tem ensinadores por aí falando que nem demônio existe, que demônio é questão de legalismo de pastores. Nós estamos vivendo um momento de tanto confronto religioso, de ideias, que o povo não está tão diferente aqui, cada um fazendo o seu próprio governo. O Senhor quer voltar para governar, porque a nossa terra está seca, está igual esse povo aqui. Nós estamos numa terra de maldição, e a bênção é o povo voltar para Deus. A bênção é quando a gente volta, porque o primeiro tem que se arrepender. Deus tem que perdoar o pecado para depois a terra ser sarada. Não tem bênção se não tiver perdão de pecado, e não tem a terra sarada se nós não voltarmos para Deus. A igreja brasileira precisa voltar para Deus urgentemente. Nós estamos perecendo na terra da promessa. Nós somos a igreja do século 21, que tem muita promessa de crescimento, muita promessa de riqueza. Alguém disse há um tempo atrás, que veio aqui no Brasil pregar, e falou assim: a igreja brasileira é um dragão adormecido, é um gigante, adormecido, que se ela despertar vai fazer uma arruaça no mundo e nas nações. E os líderes estão vendendo o teu passe. Os líderes estão com compromisso consigo mesmo, com o seu próprio dinheiro, com o seu próprio interesse, e esquece que quem nos honra é Deus. Se honrarmos a Deus, seremos honrados por Ele. Honre a Deus e seja honrado por Ele. Aí começa uma guerra entre as demais tribos de Israel e a tribo dos guerreiros, que é a tribo de Benjamim, de homens tão tremendo na guerra, que o capítulo 20, versículo 16 diz que, olha só, entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atirava com uma funda uma pedra em um cabelo e não erravam. Acertava um fio de cabelo com uma funda. Os homens eram muito preparados para a guerra. Mas a grande questão é que quando Israel chega para guerrear contra Benjamim,
porque a terra de Benjamim estava nessa devassidão como Sodoma e Gomorra, eles foram para a guerra e falaram: Deus, o Senhor nos libera para ir para a guerra contra Benjamim? Deus falou: está liberado. Mas só que eles não prevaleciam, mesmo tendo a bênção de Deus. E aqui eu aprendo um princípio, e eu quero deixar para você. Toda vez que o povo de Israel, guarde isso, toda vez que o povo de Israel ia lutar contra as nações pagãs, debaixo da bênção de Deus, vencia e prevalecia sem perder homens. Mas como foi lutar dentro da sua própria casa, contra o seu próprio povo, mesmo tendo a liberação de Deus, não tinham a bênção de Deus. Porque Deus não age na divisão. Deus não age no propósito dividido. Eles não estavam lutando contra uma nação pagã, eles estavam lutando contra Benjamim, que é o próprio povo, a própria tribo, que completava das 12 tribos. E aqui não via prevalecer. Toda vez que eles iam com as 10 tribos, partia para dentro de Benjamim, morriam muitos homens deles, porque a destreza que Deus tinha dado para Benjamim da guerra, Deus não tirou, porque também era o seu povo. E embora Deus não concordasse com o pecado de Benjamim, Deus não tirou o amparo, porque é do seu povo. E fica um legado: igreja dividida não atrapalha o diabo, mas atrapalha os planos de Deus. Enquanto Benjamim estava aqui dividindo e devasso, quem perdeu foi o próprio Israel. Tanto é que depois da guerra, eles falaram: Deus, toda vez começaram a oferecer holocausto, sacrifício, jejuar, para que Deus desse vitória. É como se tivesse a mesma igreja lutando como a mesma igreja. Tem grupos dentro de igreja dividindo. E toda vez que a gente faz isso, a gente não divide a igreja, divide o reino. E Deus, que liberou bênção para todos nós, Ele não pode recolher essas bênçãos, porque nós pertencemos ao seu povo. E essa guerra é nociva. E eles oram e Deus fala: vou te dar um sinal. A única coisa a mais que eu posso fazer é colocar uma nuvem a hora que vocês partirem para a guerra. E a hora que eles partiram para a guerra, colocou uma nuvem atrás de Benjamim. Benjamim se assustou e viu aquela nuvem densa, mas Deus não podia fazer nada além. Tanto é que quando depois que eles venceram a batalha e mataram muitos homens valentes de Benjamim, eles se arrependeram por ter tocado e começaram a falar com Deus: Deus, agora vamos ficar sem menos uma tribo? Toda divisão, ela causa isso, ela causa um baque. Toda divisão, ela causa uma deficiência. A própria pessoa que divide a igreja é a própria pessoa que vai sentir falta daquilo que fez. Porque na verdade a divisão, ela divide o rei. Isso aqui trouxe danos, porque o governo era do homem lá atrás. Quando o governo é do homem, o sacerdote se vende. Quando o governo é do homem, é a divisão. Quando o governo é do homem, é a devassidão sexual e a maldição sobre a terra. Quando o governo é do homem, nós é quem perdemos. Vamos trazer o governo de Deus. Eu acredito que esse é o tempo da palavra, esse é o tempo de Deus, esse é o tempo do batismo com fogo. É muito bom nós vivemos no século XIX o batismo com o Espírito Santo. A segunda etapa, porque a igreja primitiva viveu a essência. A igreja primitiva tinha batismo nas águas, que João falou, batismo do arrependimento, batismo com o Espírito Santo, que João falou que Jesus faria, e o batismo com fogo, que era a transformação de caráter. O caráter na igreja primitiva era tão forte, que quando Ananias e Safira foi levar uma oferta de engano, o Espírito Santo falou com Pedro: Pedro, você está mentindo. Porque ali também tinha caráter, tinha igreja transformada. Onde tem transformação, o Espírito Santo age com mais intensidade. Nós estamos precisando voltar para essa essência. A igreja voltou, após a reforma, se dividiu com linhas teológicas e visões teológicas. Hoje, no século XIX, eu batismo com o Espírito Santo. Eu acredito que nós vamos viver o último momento, que eu batismo com fogo. As pessoas estão tão desconhecendo a Bíblia que eu falei desse assunto e uma pessoa falou assim: para batismo com fogo, agora que nós vamos voar mesmo no poder. Só que o batismo com fogo é na alma. O batismo no Espírito move o homem, o batismo na alma transforma o homem. E Deus quer nos transformar, esse é o nosso tempo. E o batismo com fogo nos trará de volta para a palavra. É tempo da palavra, é tempo de mergulhar na Bíblia Sagrada, é tempo de mergulhar nos princípios de Deus e voltar para Deus sarar essa terra.
Para Deus olhar e contar. Quando Deus olha para a terra, Ele não olha para o que está acontecendo na terra, Ele olha para a igreja. Se a igreja estiver voltada para Ele, Ele volta para a terra. Se a igreja não estiver voltada para Ele, Ele não se volta para a terra. Ele quer sarar a nossa nação. Ele quer avivar a nossa nação, mas depende de nós. Depende de você, sacerdote. Tomar posição, não se venda. O dinheiro não é mais importante do que o teu chamado. E outra coisa, quem te disse que Deus não vai te honrar? Quem te disse que o Senhor prometeu para você prosperidade não vai te dar, basta você cumprir os princípios. Porque esse é um dos princípios do povo de Deus. Olha, comerás o melhor da terra, se cumprir e ouvir. Então nós temos uma promessa de prosperidade, não precisamos nos vender. Nós temos uma promessa sim de riqueza. A igreja é rica. A igreja que não enriquece é porque ela não anda debaixo dos propósitos. Deus tem um tempo para tudo. Vamos sarar essa terra. Vamos mudar essa história. Porque quando o governo é do homem, o sacerdote se vende. A terra é amaldiçoada. Há divisão. Deixa eu dizer uma coisa. Estamos vivendo um momento de divisão. A terra está amaldiçoada. Ela não está produzindo nada. Mas o Senhor tem uma palavra para a nossa geração. E eu acredito que Deus está levantando um povo diferente nesse país. Para mudar a história. Pessoa que ama o Evangelho, tem compromisso com o Evangelho. Vamos tirar a venda do altar, vamos tirar essas coisas, vamos voltar para o princípio. Que é isso que Deus tem para nós. Se mudarmos a mente, mudaremos a história. É isso que Deus tem para nós em nome de Jesus.